É isso aí, pessoal. Já estamos de volta. Segundo bloco do nosso Proseando nas Gerais, recebendo hoje Fábio Borg, da InterTV, aqui contando histórias que eu sei que você já está curioso aí para saber. Com todo esse envolvimento, não só seu, como do seu pai, profissional da área de metalurgia, como é que foi sair e por que sair da grande metrópole para São Lourenço, uma cidade pacata, cheia de charretinha na porta do Parque das Águas, aquela tranquilidade, uma cidade até muito voltada para o pessoal mais idoso, exatamente por causa dessa tranquilidade. Por que parar lá no sul de Minas? Isso tem muito a ver também com o trabalho do meu pai, né? Meu pai, ele ingressou na indústria que ele trabalhava com 18 anos, né? E naquela época, os programas de aposentadoria, eles eram mais flexíveis, eles eram mais... se aposentava mais cedo. E ele, como trabalhava em ambiente insalubre, né, tinha essa questão da insalubridade e, consequentemente, você reduzia o tempo de trabalho. Meu pai se aposentou com 43 anos de idade. Poxa, Então, era para eu estar com 6 de aposentado hoje. Olha só, tá vendo? Mas não é que ele se aposentou, mas não parou de trabalhar. Aí ele traçou uma meta, ele com a minha mãe, né? E minha mãe, ela apoiou muito isso, porque assim, você sair de uma rotina toda sua, família e tal, você recebe pressão da família, mas você vai morar longe, você não está mais aqui, cadê no dia a dia, etc e tal. Você não, eu não vou mais morar em São Paulo, já está decisão tomada, né? E vou procurar algum lugar que me agrade, que eu goste e tem uma qualidade de vida. Que tenha qualidade de vida. E minha mãe pegou isso como missão e falou, vamos junto. Conheceram São Lourenço, uma cidade estanciada hidromineral, uma cidade turística, lá no sul de Minas, adoraram aquela cidade, aquele clima, de fato é muito agradável. O acolhimento, né, que o mineiro tem acho que é pela natureza de sua cultura, de receber muito bem as pessoas de fora. Bem as pessoas de fora. Nossa, incrível. E foi, e escolheu São Lourenço, conhecendo através de uma excursão que eles fizeram, escolheu São Lourenço, gostou, e eles mudaram, né? Minha mãe escolheu lá, definiu lá o local e tal, eles compraram um terreno, construíram uma casa, e assim que ficou pronta, mudamos. Em 1997, mudamos para São Lourenço, no sul de Minas. Então, a ideia dessa mudança foi para sair da loucura da grande metrópole. Isso eu falo ido dos anos 90. Né? Então, já naquela época, meu pai e minha mãe, eles já não queriam mais conviver com aquela loucura de trânsito, de fila, de violência, de insegurança. Queriam viver num ambiente de maior qualidade de vida. Mas, Denis, eu não queria ir para São Lourenço. Eu ia perguntar exatamente isso, porque você já tinha se formado em alguma coisa, já estava engajado com o trabalho, já tinha uma rede de amigos, claro. Já estava saindo aí para o mesmo time dar umas paqueradas, e de repente sai para um lugar que você sai na porta de casa, o povo está sentado na cadeira, na rua, passa um carro, 15 minutos depois passa outro. Mas você sabe de uma coisa? É verdade, eu acho que esse meu pensamento, na época, quando a gente mora na grande capital, na grande metrópole, seja ela em qualquer capital que seja, eu acho que o comportamento nosso é assim, as coisas acontecem aqui. Né? De fato, você tem mais oportunidade de trabalho, você tem muito mais empresas que trabalham por ali, que te oferecem mais opções de emprego, de serviço, indústrias, de tudo. Né? Mas quando eu percebi que eu estava errado, eu não queria mudar por isso. Você fazer o quê? Né? Vou fazer o quê? Lá em São Lourenço, uma cidade minúscula, de 35 mil habitantes. Eu moro aqui em São Paulo, uma cidade de 14 milhões, a minha região metropolitana ali na época, 14, 15 milhões de habitantes. Que se tem tudo, aqui eu quero ir ali, eu vou, eu quero ir ao teatro, eu vou, eu quero ir... naquela época ainda eram raros os estabelecimentos de 24 horas, hoje é muito mais comum até fora dos grandes centros. Vou fazer o quê? Né? Lá não tem nem McDonald's, né? Primeiro, é engraçado isso, né? E de jeito nenhum, meu pai falou assim, olha, para mim e para o meu irmão, né? E meu irmão era mais difícil ainda, porque ele é um ano mais velho do que eu, ele namorava, era noivo, aliás, da Fabiana, que ainda é a esposa dele, desde de então, né? Da infância. Já da juventude ali, né? Seus 20 e pouquinhos anos. E ele foi, tanto que nós fomos para lá,
E eu dei uma certa sorte, porque é o seguinte, uma coisa que eu carrego comigo até hoje, é assim, eu posso não querer fazer. Nós temos essa opção de escolher fazer ou não fazer uma determinada coisa. Uhum. Mas a partir do momento que eu escolho fazer, aí eu vou 100%. Aí eu vou de cabeça aberta, porque daí Abraça a causa abraça a e causa vamos. porque não adianta, minha avó diria, não adianta você chorar pelo leite derramado, meu filho, agora já está feito, né? Uhum. E abracei a causa e fui para São Lourenço, fomos todos nós, e lá, logo em seguida, eu falo que eu tive muita sorte nessa transição de rotina, transição de amizade, e até mais amizades, Uhum. porque eu fui para lá no finalzinho, a data foi 22 de dezembro de 1997, véspera de Natal. Então, ou seja, e férias. Cidade então, movimentadíssima. E nesse período, né, nós recebemos muitas visitas dos nossos parentes, Uhum. né, que passaram o Natal com a gente, passaram férias de janeiro com a gente, né? Isso facilitou esse período de adaptação. A gente não rompeu o cordão de uma vez só e conseguiu se ambientar bem, né? E logo em seguida o carnaval aconteceu e depois do carnaval eu comecei a fazer faculdade lá em São Lourenço. Então a minha formação de faculdade foi em São Lourenço, já em Minas Gerais. Comecei a fazer uma faculdade em São Paulo. São essas coisas que eu falo que a vida vai levando a gente, né? Até voltando naquele outro assunto, fiz eletrônica, a minha ideia de fazer engenharia eletrônica, ela morreu e eu comecei a fazer processamento de dados, né? Fiz 1 ano e meio. Eu fiz quase 2 anos. Eu fiz 1 ano e meio, não cheguei a me formar, na época era tecnólogo em processamento de dados, não cheguei a me formar. Talvez essa tenha sido uma das grandes decepções que meus pais tiveram comigo, porque eu nunca tinha repetido na minha vida, né? E no meu primeiro ano de faculdade, eu repeti de ano, né? Enfim, eu falo que a gente tem que aprender, né? Na vida ou a gente ganha ou a gente aprende. A gente nunca perde, né? As perdas são ensinamentos. Então, se a gente conseguir aprender com os fracassos que a gente tem, eu acho que esse já é um grande legado que a gente leva para a vida. E quando eu saí de lá e tal, fiquei só trabalhando um período lá em São Paulo, depois eu comecei a fazer faculdade lá, e meu pai falou assim, tá bom, vou fazer faculdade, mas e aí? De quê? Não, e mais do que isso, assim, tá, e ficou com aquele histórico recente. Investi em você, não sei o que e tal, e agora? Assim, tá bom, pai, aqui fiz administração, me formei em administração, né? Lá ele me deu todo o apoio, né? Como sempre. E falei assim, vamos embora, vamos fazer. Me formei lá em São Lourenço, e logo no começo, isso contribuiu para a minha adaptação rápida, porque eu já iniciei a faculdade, e em seguida eu comecei a minha vida profissional em Minas Gerais. Né, que eu comecei a fazer estágio na antiga Telemig. Já na divisão celular, né? E aí depois que houve as privatizações, etc. E tal, aí eu dei continuidade na minha carreira. Então, olhando um pouquinho para trás, eu não queria, aquele garoto jovem de 20 e poucos anos que eu não queria vir de jeito nenhum, né, chorava igual uma criança que eu não queria ficar, deixar meus amigos, etc. E tal. Eu digo que eu agradeço meus pais até hoje por ter feito essa escolha e por ter me permitido a vir com eles, porque já era maior de idade. Ele falou, Fábio, meu pai e minha mãe, você quer ficar em São Paulo? Você pode ficar em São Paulo. Claro, você tem toda a autonomia, você tem toda a liberdade, você já é maior de idade. O que eu não posso fazer por você é que você fique lá e eu continue te sustentando, né? Então vai, fica, te dou todo o apoio, mas, meu amigo, é com você. Se vira. Se vira nos 30. Se vira, né? Acabei que eu, por muitas vezes, eu considerei essa ideia, mas pensei, quer saber, vamos embora. E aí foi onde eu falei para você que escolhi, abracei a causa, meu amigo. Vida que segue, é assim que vai. E se entregue 100% que as coisas têm que dar certo. E era o caminho, de repente, que seria, vamos dizer assim, se você finalmente descobriu a sua vocação. Ali, eu falo que ali recomeçou a minha vida profissional, né? Porque o que eu comecei a fazer já em São Lourenço, né, aqui em Minas Gerais, completamente diferente do que eu fazia em São Paulo, né? Depois que eu saí do emprego do estágio de eletrônica, eu entrei numa revista, uma editora, sigla editora, já não existe mais. Era uma editora que publicava revistas segmentadas no ramo de vídeo, chamava Video News, Audio News e videogame,
né? Uhum. E audiocar, tinha mais uma, eram 4, perdão, que eram som automotivo, som de ambientes de casa, né? Uhum. De cinema, home theater e videogame. E videogames. Né? Que é bem segmentado. Revistas, né? Aham. Revistas, viu, gente? Isso mesmo. E Bons aí, tempos das revistas. e são as coincidências da vida, né? Naquela época eu já trabalhava na editora no departamento comercial, na publicidade, só que eu não era vendedor, não era executivo de contas, eu não era diretamente ligado a vendas, mas eu dava suporte para os contatos publicitários, né? Por causa da formação da administração. Aí, Já tinha o quando eu conhecimento. comecei a fazer a faculdade de administração, né, de processamento de dados, Ah, sim. eu conheci uma pessoa na faculdade, um amigo meu, Ivan, que ele estava saindo dessa empresa. Ele falou, Fábio, estou saindo de lá, cara, porque eu tenho... Mas vai sobrar, você quer que eu te indique? Eu falei assim, claro que eu quero. Agora. E assim foi, e assim eu comecei esse trabalho lá. E esse trabalho, em seguida, ele emendou para como os contatos publicitários vendiam os anúncios, Uhum. e tinha que fazer a arte do anúncio. Sim. Né? Só que naquela época não é, você fazia, hoje você faz o anúncio, tudo digital, você manda para a gráfica, ele já imprime. Naquela época tinha que bater fotolito. Fazer fotolito. Quem é de gráfica sabe do que eu estou falando aqui. Quem é da geração nova tem certeza que nem sabe o que é um fotolito. Né? Mas o fotolito em 4 cores, o preto, o cião, o magenta, o amarelo. Uhum. E eu comecei a fazer essas artes. Aí eu saí da editora para começar a prestar serviço para a editora só fazendo arte. Fazendo arte, design gráfico mesmo. Né? Uhum. E quando eu mudei para São Lourenço, né, não mexi mais com isso. Eu não mexi mais com isso. Pô, e lá não tinha isso. Aposto que teria um Mas grande muito nicho para isso você que abrir. São essas coisas da vida que eu acho que são muito interessantes, né? Porque o que você desenha para você, eu falo que eu penso que a gente tem que fazer aquilo que a gente tem vontade. Uhum. A gente não pode ser teimoso, né? A gente tem que seguir a intuição. Às vezes quando você insiste, né, e você tem certeza que o negócio vai dar certo, siga seu caminho, siga a sua intuição, porque é o que seu coração está mandando. Né? Uhum. Agora, quando você insiste, você percebe que não está natural, você percebe que, rapaz, tá sabe, vamos procurar outra coisa, porque acho que não é o caminho. E aí eu comecei a fazer o estágio já na telefonia, na área comercial, vendendo plano de telefonia celular. Uhum. E foi aí que, de fato, a minha carreira profissional deslanchou e começou aqui em Minas Gerais. O administrador Fábio. O administrador Fábio. Aí, nessa época, já em Minas Gerais, eu já estudava administração, comecei a fazer estágio na área comercial, área de vendas. E assim fui efetivado na empresa e aí comecei a me trilhar meu caminho. Falou no ano aí de 97, né, que tinha vindo e tal. Eu me lembro que a minha de jornalismo começou oficialmente em 96, na EPTV. Eu tinha começado com o impresso em 91, ainda na base do Compose, letra por letra, nos quadradinhos, para impressão ali, era puxado. E acontecia, né? E acontecia. O jornal saía. Saía. Uhum. Aí, então, lembrando dessa época, São Lourenço, Varginha, era um pulo. Muito próximo. Alguém acabou indo parar em Varginha. Como é que foi essa mudança, vamos colocar, vendendo o plano, a questão da administração, Telemig, de repente, TV Alterosa? Cara, é muito engraçado isso, porque assim, quando eu mudei para São Lourenço, a gente não tinha televisão local lá em casa. Uhum. Né? Então, a gente conhecia sempre as grandes Globo, SBT, Record, e era um mercado que, para mim, o Denis, eu desconhecia completamente. O mercado de televisão. Para mim, televisão é interessante para você que está em casa assistindo. Às vezes, televisão é isso que você está vendo. Né? É um bate-papo, é uma entrevista, é um jornal, é uma novela, é um entretenimento, é um evento. Né? Mas por trás dessa câmera, por trás dessa tela, tem um mundo de oportunidades, de possibilidades. Os bastidores são grandes. Os bastidores, eles são grandes. Então, a televisão é muito além, né, da tela e da câmera. E eu descobri isso lá no sul de Minas, quando eu recebi eu falo que tem uns amigos da gente, sempre precisamos abrir portas. Uhum. Nunca é demais você abrir porta, nunca é demais você ser simpático com alguém,
nunca é demais você ser solícito com as pessoas, porque as coisas acontecem. Acontece. Né? E quando surge uma oportunidade, a pessoa vai lembrar de você, não é? Ela vai associar, né, o seu comportamento com a sua entrega, com a sua performance, com o que você de fato consegue fazer. E eu conheci o Luizinho, prefeito de Serrania, lá no sul de Minas. Ventania. Você conhece muito bem aquela região Machado, Alfenas. O Luizinho hoje é prefeito de Serrania. Trabalhei com ele na Telemig celular, na época, e ele já tinha trabalhado na TV Alterosa e voltou para a TV Alterosa para ser gerente comercial da TV Alterosa. E estava precisando de alguém para a equipe de vendas dele, me conhecia lá da época da Telemig e ele me convidou para trabalhar com ele. Sim. E aí que começou a minha trajetória em televisão. Em 2002, 2002. completamente desconectado com o que era de fato a realidade de uma emissora de televisão. Foi Seus conhecer bastidores. dentro já dela. E aí é um universo de possibilidades, é um negócio que me encanta até hoje. Estou aí, inclusive por causa disso. E num período que eu estava na IPTV, fiquei Olha que até loucura, 2004, estava ali a poucos quarteirões. Esse mesmo, a poucos quarteirões. Esse ano era ano de 2002, foi quando eu ingressei na televisão. 2002. Maravilha! E como é que foi essa carreira da televisão? Como é que foi descobrir todos esses acontecimentos? Será que aquele cara tímido lá de trás casou? Conseguiu tirar a timidez? Tem um terceiro bloco todinho aí pra gente descobrir mais dessas novidades. Segura a onda aí, a gente volta já.